Boa noite a todos. Hoje, dia 4 de junho de 2022, iniciaremos mais uma atividade educacional promovida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Quero destacar que essas atividades educacionais, amplamente promovidas pela Academia há mais de 2 anos, foram remodeladas para o ano de 2022 e estão organizadas sobre 6 eixos temáticos: educação em ciências farmacêuticas, história das ciências farmacêuticas, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica toxicológica e clínica, políticas públicas da saúde, tecnologia farmacêutica, de modo a abarcar mais áreas do conhecimento. Elas acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano na modalidade telemática pela plataforma Zoom, sempre das 18 às 19h30. Eu sou o acadêmico José Carlos Tavares, membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do eixo temático Insumos Farmacêutico, responsável pela atividade de hoje. Então, eu gostaria de dar algumas explicações. Esta palestra está prevista em 1h30 de atividade e procuraremos manter dentro da seguinte distribuição de tempo: 50 minutos para a apresentação, 25 minutos para perguntas e comentários. E solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colaborações no chat. As perguntas e/ou colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Bem, então, a palestra com o tema Desenvolvimento tecnológico de formulações contendo extrato etanólico dos frutos de Euterpe oleracea, máceos, açaí, será proferida pelo professor doutor Heitor Ribeiro da Silva, e eu gostaria de fazer uma breve apresentação do seu currículo. O professor doutor Heitor Ribeiro da Silva é doutor em inovação farmacêutica pela Universidade Federal do Amapá, mestre em ciências farmacêuticas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Pará, graduado em farmácia pelo Centro Universitário do Estado do Pará, possui especialização em citologia clínica pelo Centro Universitário do Estado do Pará e farmácia magistral pela Universidade Federal do Pará. Participou do programa de aperfeiçoamento para profissionais de saúde, atuando na ala hospitalar com ênfase em farmacovigilância, pesquisa desenvolvida com fitoterápico desde obtenção e caracterização do material vegetal até o produto final. Atualmente atua como farmacêutico da Universidade Federal do Amapá e professor no Instituto Macapaense de Ensino Superior. Bem, então, seja bem-vindo, doutor Heitor Ribeiro. A palavra está com o senhor e eu tenho certeza que nós iremos aproveitar bastante sobre a sua apresentação, porque trata-se de um tema de grande importância, sendo que o açaí é um dos produtos de grande relevância na bioeconomia e de grande importância também econômica no mundo todo. Então, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, professor. Só minha última pergunta, está dando para ouvir direitinho? Tá, né? Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço o senhor estar mediando aqui o evento, muito importante. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao convite, né, da academia.
muito fácil dizer que eu me sinto extremamente honrado, é uma grande satisfação estar podendo falar sobre algo que eu gosto muito, né? Quando o doutor Lauro, o professor Lauro, chegou a comentar-me e me convidar, tanto por mensagem como por ligação, extremamente gentil. Não hesitei, porque justamente foi com este tema que estive inscrito no Prêmio Pio Corrêa, e lógico que é algo que a gente sempre gosta de falar, que está dentro do grupo de trabalho. Eu também quero agradecer a todo mundo que está assistindo, porque é uma situação muito gostosa de poder estar compartilhando o que já vem sendo desenvolvido, pelo grupo de trabalho há muito tempo. Faço parte do grupo de trabalho do Laboratório de Pesquisa em Fármacos, que é coordenado pelo professor Dr. José Carlos Tavares Carvalho, e vou aproveitar e pedir licença também para complementar um pouco a apresentação que o professor fez, e, de certa forma, eu espero que vocês gostem de algumas histórias para poder inserir de onde vem e para onde vai o nosso trabalho. Muito bem falado, eu sou Heitor Silva, eu sou doutor em inovação farmacêutica aqui pela Universidade Federal do Amapá, também pesquisador e farmacêutico aqui, e eu já trabalho com fitoterápicos no desenvolvimento, caracterização, obtenção de produtos advindos do bioma amazônico, vamos até falar assim, desde 2009. E eu posso dizer facilmente que essa área é uma área que eu me sinto em casa. Uma área de trabalho que eu me sinto em casa por dois motivos. O primeiro, geográfico, porque eu sou amazônida, sou da região amazônica, eu sou paraense de Óbidos, nativo de Óbidos do Pará. Tá? E, por si só, já é minha casa. A região norte, a região amazônica, é minha casa. E também porque eu sempre tive um grande interesse em pegar o que tem de melhor na natureza, que a natureza produz de melhor, e otimizar isso. E uma das grandes formas, de grandes oportunidades da gente fazer isso na farmácia, na área farmacêutica, é utilizar a tecnologia farmacêutica e transformar isso em produtos para dar um retorno à sociedade. Pois bem, contando a história, quando os meus interesses de trabalho, de pesquisa, confluíram com os interesses do grupo do LPF, do Laboratório de Pesquisa em Fármacos, foi o que uniu a fome com a vontade de comer. Deu tudo certo. E desde então, eu estou nesse espaço, também uma honra de participar desse grupo de trabalho. Nós temos buscado fazer o possível para transformar anos e anos de estudos em cima de matéria-prima vegetal, principalmente, e tentar transformar, traduzir isso em um sonho de chegar em produtos que consigam trazer benefícios à sociedade. Tá? Atualmente, o laboratório ele trabalha com grandes linhas, grandes produtos. Só um momentinho aqui, deixa eu... Pronto. Trabalha com grandes frentes de produtos, de obtenção de produtos, para contra a síndrome, frente a principalmente a prevenção e tratamento de síndromes metabólicas. Essas síndromes normalmente têm, direta ou indiretamente, uma ligação com o estresse oxidativo. Tá ok minha apresentação? Tá, né? Qualquer coisa, me avisem, por favor. Eu acabo me empolgando um pouco. O estresse oxidativo, que é muito bem sabido, causado por aquela situação do desequilíbrio entre substâncias pró-oxidantes e antioxidantes no nosso organismo. Isso acaba consecuindo em danos oxidativos, que também, direto ou indiretamente, estão ligados a pelo menos 50 tipos de doenças. Entre elas, obesidade, diabetes, transtornos neurodegenerativos, aterogênese e até alguns tipos de câncer. E assim, o grupo acabou chegando a uma conclusão que, observem como vocês vão acabar concordando conosco. O açaí, um superfruto, e também, por que não dizer, uma superplanta, um supervegetal. O açaí ele é de uso e cultivo na região, com
diversas informações disponíveis no que diz respeito, principalmente, à pesquisa científica. O açaí ele já é bem delineado no que diz respeito aos seus estudos botânicos, sua composição fitoquímica, suas diversas atividades biológicas, estudos toxicológicos, entre tantos outros produtos que existem no mercado. Inclusive, que potencial de mercado o açaí tem. Não somente isso. Antes de qualquer coisa, vale dizer, e falo com propriedade, por ser do Norte, que o açaí ele é um estandarte muito grande, não somente de produtos, mas também no nosso dia a dia. Ele está incluído basicamente na cesta básica de quem mora no Norte. Desde o café da manhã, o almoço, o jantar, faz parte do artesanato, da cultura, da música. O potencial de mercado dele é imenso, já alberga, inclusive, suplementos nutricionais que até atletas de alta performance utilizam, né? Ele conquistou o Brasil, conquistou o mundo, e ele se reinventa. Ele é um vegetal que se reinventa, uma planta que se reinventa. Atualmente, é possível observar que o açaí ele consegue gerar produtos até mesmo com os seus resíduos, o que é ótimo, principalmente se nós formos pensar na ideia de sustentabilidade, de buscar produtos verdes, tecnologias verdes. Hoje em dia, a gente consegue ver filtros advindos de resíduos do açaí, filtros de cigarro. Nós podemos perceber também tijolo para construção ecossustentável feito através de caroças de açaí. Também outra situação, carvão para churrasqueira, que tem um rendimento disso produtor melhor do que já existe no mercado. Ou seja, o açaí ele tem um potencial de mercado imenso, desde a raiz até o fruto. Não vou nem falar do palmito, que já é comercializado há muitos anos. E nesse panorama, nós do laboratório, do grupo de pesquisa em fármacos, pensamos o que falta então para a gente conseguir chegar na ideia de começar a trabalhar com formulações, com formas farmacêuticas, com produtos, insumos farmacêuticos ativos, advindos do açaí, que tragam algum bem à sociedade, no quesito saúde, já que tem todo esse tipo de informação. Foi praticamente uma demanda que era obrigação. E foi aí que buscamos comprar essa briga boa, digamos assim, esse desafio. E como foi que buscamos essa briga? Através da proposta de duas formulações principais. A primeira dizia respeito à obtenção de sistemas poliméricos nanoparticulados, nanopartículas, né? Por quê? Primeiro porque é uma tecnologia que, apesar de não ser tão recente, é inovadora e pode, por exemplo, trazer a possibilidade de proteção contra a degradação de diversas substâncias ativas. No caso do açaí, de muito interesse as antocianinas. As antocianinas que são substâncias sensíveis. São sensíveis à modificação, diferença de temperatura, a umidade, reagem muito facilmente com radicais livres, tanto é que possuem uma propriedade antioxidante bem proeminente, que são muito importantes. Com o sistema polimérico nanoparticulado, haveria essa possibilidade de dar uma estabilidade maior a essas substâncias, aumentando o tempo de vida de prateleira dos produtos que poderiam ser gerados. Capacidade de veiculação muito boa, justamente por estar na escala nano, e também perspectivas em inovação farmacêutica. Como assim? O fato de poder ser tanto um produto final como um produto intermediário, o sistema polimérico nanoparticulado pode ser utilizado para a obtenção de um produto final tópico, cosmético, que possa ser utilizado das mais diversas formas, semissólido, oral, injetável, enfim, inúmeras possibilidades. Outra proposta foi a obtenção de comprimidos contendo o extrato padronizado em antocianinas, extrato etanólico dos frutos de açaí. Por quê? Ora, simplesmente porque comprimido é uma forma farmacêutica que normalmente tem grande adesão da população. 80% das formas farmacêuticas sólidas que estão no mercado são de comprimidos. Garantem normalmente uma estabilidade,
tanto quando você já produziu o produto, ou já obteve o produto, quando você ainda está produzindo, muito grande, que, mais uma vez, recai sobre a sensibilidade das antocianinas. A administração facilitada, geralmente, pode-se utilizar comprimido desde criança até idosa. E, como eu já falei, estabilidade frente a tendo uma vida de prateleira adequada. Pois bem, a partir de agora, vou tentar mostrar a vocês o que foi feito nesse trabalho para gerar não somente segurança, mas também confiança ao que é obtido, desde a planta até o produto final. O que foi feito, como foi feito e o que é melhor. Como muitas das vezes a gente conseguiu chegar, ultrapassar barreiras e poder, hoje em dia, digamos assim, estar com produtos no mercado que foram baseados, de fato, em ciência. A matéria-prima vegetal, isso remete a 2016, período de 2016, fevereiro de 2016, e são os frutos do açaí, o superfruto açaí, coletados em Mazagão, município, neste Recanto Santa Clara, município de Mazagão, aqui do estado do Amapá. E observem o seguinte, desde o primeiro momento, prezou-se pela qualidade, pelo cuidado com a matéria-prima vegetal, mantido em geladeira até processo extrativo, que é um passo muito importante, que já, inclusive, é citado em literatura. E para a obtenção de um extrato rico em antocianinas, mas sem depreciar outras substâncias também importantes, como polifenóis gerais, traçou-se um planejamento fatorial completo, de 2 a terceira, com 2 pontos centrais, sendo 10 experimentos totais, todos eles em extração por maceração. Desta forma, buscou-se variar o volume de álcool, 92%, volume de ácido acético empregado e o tempo de extração. E assim observar qual é o que tinha, primeiramente, por ordem de importância, teor de antocianinas totais, teor de fenóis totais e sólidos totais. Relembrando, a prioridade sempre foi antocianinas. A partir daí, após esses 10 experimentos, esses 10 extratos, serem avaliados quanto pH, densidade, teor de sólidos, índice de fenóis totais e antocianinas, foi escolhido um para continuar com todo o processo para lá na frente gerar as 2 formulações propostas, tanto de sistema polimérico nanoparticulado como de comprimidos. O extrato escolhido foi concentrado em evaporador rotativo, liofilizado, e aí caracterizado adequadamente, e percebam mais uma vez o quanta importância foi dada para essas partes de caracterização do intermediário, do extrato seco. Foi determinada por perda por dessecação, teor de cinzas totais, teor de microelementos, macro e microelementos. Foi analisado este extrato liofilizado por microscopia eletrônica de varredura, conteúdo de minerais, como já foi citado. Foi obtido um perfil cromatográfico por HPLC, principalmente para ser observado se foi mantido o nível de antocianinas ali nesse perfil, teor de antocianinas totais e também uma caracterização de inibição do radical DPPH. Após toda essa caracterização do extrato, sua obtenção e verificar que ele realmente era de qualidade, procedeu-se com a obtenção das formas farmacêuticas. Primeiro foi o SPN, que o sistema polimérico nanoparticular. Para a obtenção desse sistema polimérico nanoparticulado, é lógico que eu estou citando aqui já as partes que foi feito o planejamento, né, variando tanto polímero como tensoativo, a quantidade de água utilizada, a quantidade de extrato. Então, chegou-se a essa melhor formulação de escolha, em que a fase orgânica, fase A, ela era composta por 25 ml de uma solução ácida justamente para manter a estabilidade durante o processo de obtenção das antocianinas. Em etanol e ácido acético, proporção de 9:1, mais 50 mg do extrato, mais 500 mg de eudragite RLPO, que foi o polímero utilizado sob agitação em agitador magnético.
É importante ressaltar que, para esta obtenção, justamente pensando lá na frente, para a transposição de escala a nível industrial, preferiu-se utilizar um baixo aporte de energia. Tá? Justamente não se trabalhou com ultraturras. Na fase B, a fase aquosa, trabalhou-se da seguinte forma: 500 mg de Twin 80, sendo o tensoativo de escolha, não optou-se por trabalhar com combinação de tensoativos, em 75 gramas de água destilada, também sob agitação magnética. A fase final foi verter-se a fase A sobre a fase B, também sob agitação, por 20 minutos. Este sistema polimérico nanoparticulado, ou simplesmente SPN, ele também foi devidamente caracterizado. Primeiro, observou-se a condutividade, pH, estabilidade por centrifugação. Também utilizou-se um Zeta Sizer, um aparelho Zeta Sizer, para a determinação do diâmetro médio de partículas, potencial zeta e índice de polidispersão. Também foi determinada a eficiência de encapsulação em dias 0, 1, 15, 30, 90, 120 dias, e hoje, essa formulação foi obtida ainda em 2017, mas ainda hoje sendo devidamente caracterizada. E acreditem, ela ainda está estável. A estabilidade, inicialmente, foi feita acelerada por 120 dias, nas seguintes condições de experimentação: temperatura ambiente, sem luminosidade, temperatura ambiente expostas à luminosidade e 50 graus sem luminosidade. É um estresse térmico bem alto. Também foi observado um perfil de permeação in vitro, tanto em membrana sintética como em membrana biológica. A sintética sendo acetato de celulose e a biológica em pele de suínos. O outro passo foi transformar o extrato hidroetanólico de açaí, de altertolerância, em comprimidos. Obviamente, para a obtenção de comprimidos, precisa passar pela obtenção também de um granulado, sendo um intermediário. Só que é o seguinte, para esta situação, precisou-se fazer uma secagem prévia, mesmo em liofilização, uma secagem prévia com adjuvantes de secagem, aerosil 35% e celulose microcristalina 5%. Por quê? Mais uma vez, vem a tecnologia farmacêutica nos ajudar, né, neste preparo, nesta obtenção. O extrato de açaí ele é muito rico em açúcares e lipídios, o que tecnicamente torna inviável para a produção e obtenção de granulados para comprimidos. Formam grumos, o que isso atrapalha a nossa obtenção. Então, como forma de adequar este extrato para poder comprimir, foi trabalhada uma liofilização prévia com adjuvantes de secagem. Para a obtenção deste granulado, 4 formulações foram propostas, variando única e exclusivamente a concentração, a quantidade de estearato de magnésio presente em cada uma delas. Todas as 4 foram avaliadas frente à sua propriedade de fluxo: volume bruto, volume de compactação, densidade bruta, densidade de compactação, velocidade de fluxo e índice de compressibilidade, que já está farmacopeicamente esperado para se analisar frente a esse tipo de matéria. Após isto, a formulação de escolha dessas 4, a única formulação, foi caracterizada quanto ao perfil espectroscópico na região do infravermelho, para verificar possíveis incompatibilidades, perfil térmico, também pelo mesmo motivo, para TG e DSC, antocianinas totais, que é determinante, é o nosso principal marcador químico em ambos os produtos, tamanho de partículas também. Esta formulação de escolha foi, então, trabalhada em forma de granulado. Granulado contendo lactose, estearato de magnésio, salvo algumas informações, porque já em processo de patente, já está protegida em processo de patente, foi feito um perfil de compressão e também os comprimidos obtidos após esta compressão foram caracterizados frente diâmetro, altura, peso médio, dureza, friabilidade e tempo de desintegração, como manda a farmacopeia brasileira. Obviamente,
se tratando de comprimidos, foi avaliado o perfil de dissolução desses comprimidos. O marcador utilizado foram as antocianinas totais, método do pH diferencial, que é um método clássico, e observado a liberação até 60 minutos. E também, não menos importante, muito importante, foi feita a avaliação da toxicidade aguda do ativo, do extrato etanólico de euterperolerase. Um momentinho só para pegar minha água. E aí, nós chegamos aos frutos do fruto. Né? Os frutos desse trabalho que foi conduzido com os frutos do açaí. O primeiro fruto, logo de cara, foi a publicação de um artigo em forma de revisão. E eu devo acrescentar que, de fato, foi um desafio, porque trabalhar-se com um vegetal que ele já é amplamente conhecido, o euterperolerase, o açaí, ele é muito conhecido, já tem livros, praticamente enciclopédias tratando sobre esse assunto. E todo o tempo alguém está pesquisando sobre o açaí. Não é das tarefas mais fáceis você conseguir ainda enriquecer mais o que já está ali descrito. Tanto é que este foi o primeiro fruto do trabalho e foi muito valorizado, inclusive pelo próprio grupo. Ao se tratar sobre o processo extrativo, pode-se observar que dos 10 experimentos, todos eles, uma coisa foi certa. A quantidade, o volume de ácido acético utilizado é determinante para a extração de antocianinas. Isso já é também confirmado por outros autores, já foi confirmado, mas conseguimos ainda ilustrar mais. Detalhe que, obviamente, outros autores falavam já que o metanol ele tem uma extração maior de antocianinas. Em compensação, como nós buscávamos chegar a um produto final menos tóxico, optou-se por trabalhar com etanol, não com metanol. E também preferiu-se não utilizar HCl, e sim ácido acético. Daqueles 10 experimentos que foram apresentados, o extrato de escolha, o experimento de escolha, foi o extrato 3, que teve as seguintes características trabalhadas. 400 ml para cada 100 gramas de fruto, 400 ml de álcool, 75 ml de ácido acético, 4 horas de tempo de extração, com os seguintes valores de pH, sólidos totais, fenóis totais e antocianinas. Pode se perguntar, Heitor, professor, mas o experimento 4, por exemplo, teve um teor total de antocianinas totais maior. Sim, teve. Mas, estatisticamente, não significante, não relevante. E tem outra coisa. Como se considera também chegar lá para frente, buscar a escala industrial, buscar transformar em produto e chegar à sociedade, chegar à população, observe que o tempo de extração foi de 6 horas. E tempo é fundamental também quando você busca um processo industrial, um processo em maior escala. Por isso, optou-se pelo extrato 3. A partir daí, relembro, esse extrato ele foi concentrado, seco, por liofilização, e foi devidamente caracterizado para ter a segurança de que constava, sim, de um intermediário, um extrato de qualidade. Tanto é que a sua perda por dessecação, teor de cinzas e conteúdo de minerais foi de acordo com o que se espera para esse tipo de extrato. Inclusive, o conteúdo de minerais, dando bons indícios de que tipo de solo esse vegetal foi cultivado. O pH diz respeito a um pH com um extrato rico em antocianinas, tendendo para o ácido, levemente ácido, e o perfil obtido, o perfil cromatográfico, por cromatografia líquida de alta eficiência, obtido, principalmente no que diz respeito a 420 nanômetros, ele foi totalmente de acordo com a presença de pelo menos 4 antocianinas, sendo que este pico maior, de 7,7 minutos de tempo de retenção, ele diz respeito a cianidina 3-O-glicosídeo, que foi a antocianina majoritária nesse extrato. A análise morfológica também corrobora com o que tem sido observado. A foto macroscópica do extrato mostra um extrato muito vermelho, bem forte, que é característico de
uma matéria-prima não, mas um intermediário que é rico em antocianinas. A análise por MEV mostra um extrato bem característico seco por liofilização, que normalmente tende a apresentar bem com partículas amorfas, às vezes em forma de cristal, também bem granuloso. Um teor de antocianinas que, comparado com boa parte dos outros extratos da literatura, mostrou-se superior e também uma IC50 para DPH de 31,5 ppm. Mais uma vez, mostrando os frutos do fruto, quanto ao extrato, esse extrato que foi devidamente obtido e caracterizado, já tem sua publicação garantida na Revista Brasileira de Farmacognosia. Portanto, após a obtenção e devida caracterização do ativo, que é o extrato, procedeu-se com a obtenção das formas farmacêuticas, das formulações. Primeiro o SPN, né? E, mais uma vez, eu faço questão de reforçar, de relembrar. Esta formulação está estável até hoje, de 2017 até hoje, porque até então, quando buscou-se chegar nessa formulação, não imaginava-se isso, principalmente devido à instabilidade das antocianinas, a essas substâncias serem tão sensíveis. Um pH de 4,2, bem semelhante ao do extrato. O que interessa, o potencial zeta positivo de 33,5 aproximadamente. Tamanho de partículas, ótimo. Bem pequenas, de 22,05. Um índice de polispersão de 0,168. Uma eficiência de encapsulação que superou 85%. Em se tratando de um fitocomplexo, um extrato tão rico em diversas outras substâncias, isso é considerável. E, repito, essa formulação ainda é estável até hoje. E olha que ela foi testada sob diversas condições experimentais, com a influência da temperatura, em temperatura ambiente sem luminosidade, com temperatura ambiente exposto à luminosidade, e também comparou-se essas diversas situações quanto à eficiência de encapsulação de antocianinas durante o tempo. Se foi perdida essa eficiência de encapsulação, é óbvio que se há a perda de antocianinas encapsuladas, provavelmente aquele sistema está entrando em colapso, está perdendo a estabilidade. Não foi o que se observou quando este produto intermediário final, não for querer encarar, esteve sob condições adequadas de armazenamento e conservação. E mesmo em determinadas situações adversas, não houve uma perda significativa de antocianinas totais encapsuladas. Também foi avaliado o perfil de permeação de antocianinas totais presentes no SPN, em duas situações: membrana sintética, acetato de celulose, e membrana biológica, que foi pele de suíno. O que se pôde observar desse estudo de perfil de permeação, só um momentinho, é que, em ambos os casos, esses experimentos eles são aplicáveis ao que se buscava observar, principalmente se, no final, espera-se ter um produto final para uso tópico. Inclusive, também, este estudo já foi submetido, não colocando o nome da revista, porque está sob proof de aceite, mas já foi submetido em breve também, mais um fruto do fruto. E, por fim, a formulação final, que foi a formulação de comprimidos. Como falado inicialmente, o extrato de açaí, ele possui uma característica de melaço, difícil de se trabalhar para produzir um granulado, para ter a devida compressão. Foi feita aquela secagem prévia por liofilização, e liofilização justamente para não estressar o extrato com altas temperaturas e manter as características de antocianinas, que ainda assim, mesmo com a adição de 40% de adjuvante de secagem, ainda manteve-se uma porcentagem de 1,29% de antocianinas totais, o que ainda assim é bastante para esse tipo de material.
Das 4 formulações propostas, as melhores propriedades de fluxo que pôde se observar foi a terceira formulação. E sugeriu-se trabalhar com o método de compressão direta porque tende a possuir menos custos e é adequado para substâncias termoláveis, que justamente diz respeito às antocianinas. É lógico que para esse tipo de compressão, teve que se observar que há necessidade de se ter adjuvantes adequados, com propriedades desintegrantes de fluxo e compactação ótimas, senão dificilmente consegue-se um perfil de compressão que seja adequado para chegar à produção de comprimidos que sejam duros, pouco friáveis e que se desintegrem facilmente, que foi o que aconteceu com os comprimidos obtidos por nós, pelo grupo de trabalho. Foram comprimidos que, quanto à friabilidade, dureza, desintegração e peso médio, foram ok quanto à farmacopeia brasileira, quanto ao o que é preconizado. E também o perfil de compressão demonstrou que há uma deformação plástica, que é extremamente necessário para conseguir chegar à produção adequada de comprimidos. E também, muito importante, o perfil de dissolução. Chegou-se à avaliação pelo perfil de dissolução e, comparando tanto com diversas literaturas, com compêndios, perdão, mas também com a literatura, observou-se que as antocianinas totais presentes nesses comprimidos foram liberadas bem rapidamente. Inclusive, praticamente mais do que 90% já tinha sido liberado até 20 minutos. Isso mostrou um resultado bastante positivo para o que se esperava desses comprimidos. No próximo passo ainda, busca-se fazer um devido revestimento para maior proteção e conservação e também estampar futuras marcas, né, de parceiros que se interessaram por esse produto. E o fruto do fruto destes comprimidos, já protegido sob um pedido de patente, frente ao INPI, e o que é melhor, a partir de agora... E também, só para constar, não menos importante, mas muito também importante, a toxicidade aguda do ativo do extrato vegetal foi avaliada e o extrato ele se enquadra na categoria 5, que é muito bom, com toxicidade letal aguda não classificada, por ser maior que 2.000 miligramas por quilo. E a partir de agora, eu vou conseguir poder ilustrar como esse percurso como foi citado anteriormente, confluiu os interesses de diversas pessoas com um sonho em comum para começar a trabalhar informações científicas e transformar em produto e oferecer esse produto à população, à sociedade. Além de mim, no grupo, outras pessoas chegaram a trabalhar com o açaí. Por exemplo, a doutora Belmira Silva Faria e Souza, ela trabalhou com o óleo do açaí para o tratamento de dislipidemia. A doutora Belmira é nutricionista e teve ótimos resultados frente à dislipidemia induzida por Triton. Perdão. Ainda falando sobre o açaí, o doutor Antônio Oliveira, ele trabalhou também com o extrato do açaí, só que o açaí associado ao kefir, que é mais uma inovação do que pôde se observar aqui do grupo do laboratório. E aproveitando o gancho do doutor Antônio, a atual doutoranda do laboratório, Esther Lopes, pegou e trabalhou a associação não do açaí, mas sim do kefir com outro vegetal, muito recorrente de uso e que também já em fase de implementação de alguns produtos, kefir e isoflavonas de soja, para o tratamento de ansiedade e depressão, utilizando o modelo experimental Zebrafish, que é também implementado aqui no laboratório. E um dos pontos máximos que tem evoluído do nosso trabalho, do trabalho do grupo, do Laboratório de Pesquisa em Fármacos, é que atualmente nós temos parcerias de empresas que de fato investem na ciência, nos trabalhos produzidos aqui pelo laboratório. Temos a AIDS Bioactive Compounds e a Amazônia, que são empresas que não somente investem, mas também que acreditam nesse trabalho. Atualmente,
A tecnologia Evolve, que foi desenvolvida aqui no laboratório, ela é devidamente patenteada e protegida, e é a base de produtos que já estão no mercado, como, por exemplo, o Chronic, que não somente ele tem essa base tecnológica muito forte, tecnologia Evolve, que garante uma biodisponibilidade maior, assim como uma vida de prateleira maior, como também já foi comprovado em estudos científicos a funcionalidade deste produto. Ademais, encerrando aqui a apresentação, eu agradeço a atenção de todos e também faço um grande convite para poder acompanhar, não somente acompanhar, mas firmar parcerias, conhecer o nosso laboratório, já tem uma expertise muito grande, tanto em experimentação animal, agora com a plataforma Zebrafish, e também com inícios de experimentos com C. elegans, uma equipe técnica muito bem qualificada, que hoje em dia estima-se pelo menos 50 pessoas envolvidas em pesquisas diretamente do laboratório. E, óbvio, como eu estou falando em pessoas, a ciência tem pessoas por trás, tem faces, tem rostos. Nada melhor do que agradecer, e mais justo agradecer a essa equipe que está sempre conosco, trabalhando e tocando em frente tudo que tiver que ainda vir melhor. Eu travou minha tela aqui, mas eu agradeço a atenção, mais uma vez, o convite de todos. Eu espero que tenham gostado e que a gente possa continuar a nossa conversa aqui. Obrigado. Muito obrigado, doutor Heitor Ribeiro, pela brilhante palestra, né, sobre um tema de grande importância. Então, agora vamos passar para as perguntas. Deixa eu ver aqui no chat algumas perguntas. Doutora Maria Inês fez uma pergunta aqui, doutor Heitor, para o senhor. Ela pergunta: para o derivado nanosomado, quais foram as especificações para o controle de qualidade? Perdão, professor, falhou um pouco o áudio. Para o derivado? Para o derivado nanosomado, quais foram as especificações para controle de qualidade? Ela chamou as formulações, a formulação que o senhor mostrou aí como nanossoma, pelo que eu entendi. Ah, tá, entendido. O sistema polimérico. Quais foram as especificações? Isso. Quais foram as especificações para o controle de qualidade? Bem, obrigado pela pergunta. Primeiramente, a gente tende a trabalhar com as seguintes especificações: tamanho médio de partícula, o diâmetro médio de partícula, e geralmente esse diâmetro médio de partícula, ele é interessante que não passe, dependendo da finalidade, não passa ali de 200 nanômetros. O índice de polidispersão, que é interessante que essas partículas elas tenham uma certa uniformidade quanto à distribuição dos tamanhos dessas partículas. E também o potencial zeta, que é um potencial de superfície, que ele vai dar muitos indícios, tanto do que pode se ligar ali nessas partículas, mas também quanto à sua estabilidade. Quanto maior esse potencial zeta em valor modular, seja positivamente ou negativamente, melhor. É óbvio que também um parâmetro muito importante para se observar e caracterizar essas partículas, essa estabilidade do sistema, é a eficiência de encapsulação. E por quanto tempo esses ativos, esses marcadores, eles vão permanecer encapsulados? Porque se começa a ter uma perda dessa encapsulação, muito provavelmente está acontecendo ou contaminação ou degradação, de alguma forma essa estabilidade está sendo perdida. Basicamente, nós avaliamos assim. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta. Doutor Heitor, em seus estudos, há também trabalhos para uso em cosméticos?
Sim, assim, não somente nesses estudos, aí eu vou até pedir licença para o professor, que ele pode até nos ajudar nisso aí. Nós buscamos não somente melhoras quanto à saúde, para a utilização oral, mas também em estudos cosméticos. Tanto é que neste próprio estudo do sistema polimérico nanoparticulado, a primeira ideia era se trabalhar com um produto tópico para a aplicação como antioxidante, já visando futuramente a utilização em cosméticos, e normalmente associados com outros extratos, outros ativos vegetais, de outros vegetais. Muito bem, mais uma pergunta. A lactose presente na formulação pode ser um limitante para pessoas com intolerância à lactose? Sim, nessa situação, ela pode, mas em outros protótipos do que fizemos, a lactose ela pode ser substituída por outros recipientes sem comprometer a qualidade do produto final. Tá? Então, existiu essa preocupação por parte do grupo de pesquisa para poder ter devidos substituintes. Até porque, quando é feito o pedido de depósito de patente, a gente precisa já prever isso para ali não fugir do que se pede nos claims, nas reivindicações do pedido de patentes. Bem, mais uma pergunta. No caso da nanoformulação como produto intermediário, foi pensado na obtenção de algum produto final? Sim, foi pensado sim. Como eu citei ainda há pouco, o primeiro produto citado, que foi inclusive o que norteou a avaliação da permeação in vitro, foi um produto tópico. Tá? Porque não precisa ser somente para produto tópico, pode ser utilizado para produto oral, mas pensou-se em duas formulações, uma de comprimidos para uso oral, e inicialmente a ideia era se trabalhar com o sistema polimérico nanoparticulado como um produto tópico, mas ambos com a principal finalidade de aplicação como antioxidante. Tá? Mas não quer dizer que precise ser somente para produto tópico. Ele pode ser utilizado, sim, como uso interno. Bem, há diversos comentários aqui. Parabéns, ótimo trabalho e produtos. Poxa, muito obrigado. Parabéns, professor Heitor. Adorei a palestra, foi de grande importância. Parabéns, professor Heitor, excelente. Doutor Lauro Moreto, parabéns, professor Heitor, excelente. Parabéns, professor Heitor, a palestra foi muito instrutiva. O professor Lauro foi essencial nessa ponte. Eu que agradeço mais ainda nessa situação. E ainda nós temos alguns minutinhos, se algum dos colegas, membros da nossa academia, quiser fazer uso da palavra também para fazer alguma colocação ou pergunta ao vivo, pode abrir o microfone e se expressar, por favor. Doutor Márcio Fausto, por favor. Boa noite. Meus parabéns pela belíssima apresentação e trabalho. Boa noite, doutor. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Não fiz pelo chat porque eu tenho dificuldade e nunca acerto. Então, prefiro perguntar direto. Na obtenção do seu extrato, é utilizado também o caroço do açaí ou não? Não, professor. Na obtenção assim, é utilizado o fruto íntegro, tá? Por algumas experiências já de bancada que a gente pôde, inclusive, evitar triturar o caroço. Porque muitas das vezes, quando acontecia a expressão da semente, vamos falar do caroço, como você falou, para facilitar a comunicação, algumas vezes começava a vir muito conteúdo lipídico, que atrapalhava futuramente ter um extrato mais isento disso. Então, nós preferimos, sim, utilizar o fruto íntegro, mas sem necessariamente fazer qualquer tipo de expressão.
sem necessariamente lascar ou triturar, nada disso. Então, a ideia foi essa, justamente para evitar o que já tinha acontecido antes. Muito interessante, porque com isso se evita também a perda da semente, que muitas vezes é desperdiçada. E já se provou, através dos estudos do professor Roberto Soares Moura, até a ação antihipertensiva interessante. Bem, Sim, mais uma pergunta aqui, doutor Heitor. Existe tem alguma contraindicação para o uso dessa formulação? opa, obrigado pela pergunta. Acho até que eu vi aqui. Misélia, né? Ou a Luciana, não vi. Obrigado pela pergunta. E obrigado também a pergunta do professor Márcio, ainda há pouco. Não, atualmente, nenhuma contraindicação, até porque, pelo que foi visto dentro da avaliação do ativo, ele tem uma faixa ali para ser utilizada muito alta, classificação 5. Né? É lógico que sempre há necessidade de estudos maiores, mas, de uma maneira geral, o que é referenciado em literatura é que extratos de açaí obtidos dessa maneira, produtos de maneira geral que contenham esse extrato, ele costuma não comprometer no quesito toxicidade. A própria literatura ela já referencia bastante isso. Então, atualmente, não há indícios de que tenha alguma contraindicação. É lógico que sempre precisa ser averiguado um pouco mais. Bem, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao vivo, abrindo o microfone? Se não, Eu queria, o professor Tavares, professor boa Lauro, tarde, parabéns pela condução, parabéns, Heitor, obrigado. também pela Obrigado, qualidade do professor. trabalho. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a registro do produto. A patente confere o direito seu de impedir terceiros de usar o conhecimento que você desenvolveu, né? Todavia, a aplicação, né, depende de mais estudos e de estudos de segurança e de aprovação de formulações, aprovação de produtos pela autoridade sanitária. Em que estágio está esse trabalho seu junto à Anvisa e órgãos da área da saúde? Obrigado, professor, pela pergunta. E é muito interessante isso, porque isso vai logo de encontro. Assim que respondeu, peço até para o professor complementar, porque ele também faz parte desse processo. É interessante porque a cada produto, a cada finalidade, é lógico que nós vamos ter uma legislação. Dependendo da situação, pode ser mais exigente ou não. Atualmente, com as parcerias que temos, opta-se por trabalhar principalmente no mercado nutracêutico. E, normalmente, no mercado nutracêutico, ele pauta muito em cima do ativo e não necessariamente do produto. Quando não legisla algo ali, ele trata muito em cima do ativo. E, atualmente, encontra-se em estágio bem avançado e, como foi falado, até de alguns produtos já poderem ser lançados adequadamente no mercado. Quanto à formulação do sistema polimérico nanoparticulado, o parceiro que está, a empresa parceira que está interessada, ainda está sendo discutida a viabilidade e qual a finalidade. Então, isso aí vai depender da finalidade e, de acordo com isso, encaminharmos para a devida documentação e estar respondendo frente à Anvisa nisso aí. Eu posso fazer um comentário também, professor? No caso dessas empresas, dessas indústrias parceiras, são indústrias da área de alimentos. Mas, em relação a esse estudo desses, vamos dizer, IFAs, né, que nós estamos trabalhando, toda a parte de ensaios pré-clínicos, não clínicos, já foram realizados, garantindo tanto segurança e eficácia. E alguns ensaios com N não
não muito grande em termos clínicos também foram realizados, inclusive em São Paulo, né, com alguns derivados aí do açaí, né? Tem várias outras formulações, não só esta matéria-prima ativa isolada, mas também com outra composição. E agora, mais recentemente, está já na fase do Comitê de Ética, né, na Plataforma Brasil, para a realização de um amplo ensaio clínico com uma formulação que contém também esse derivado aí estudado pelo nosso grupo, né? Mas, se bem que o interesse das empresas é na área de alimentos, mas estamos pesquisando isso, os efeitos também clinicamente, né? Porque pré-clinicamente são efeitos maravilhosos, principalmente diabetes aterogênica, vários tipos de ensaios que foram determinantes, é muito interessante, né? Dor neuropática, várias respostas assim que vai muito além em termos de uma aplicação ao nível de um produto na área de alimentos, né? Então, isso é algo que vai trazer assim muitos resultados. Agora, tem-se agora, atualmente, esse investimento para um grande ensaio clínico que já está na Plataforma Brasil para aprovação. Eu queria completar um pouco o meu raciocínio, porque o nosso querido confrade Agostinho Garcia Suero, que está presente nessa palestra, em seu discurso de posse na academia, em seu discurso, aliás, na realidade ele foi discurso, numa sua apresentação no Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas, fez uma exposição sobre as antocianinas no contexto da saúde. Verdade. Posteriormente, escrevemos em parceria um artigo que está publicado na revista AppPharma, e que aqueles que têm interesse é só acessar o site da nossa academia e vai encontrar lá as antocianinas. O professor Agostinho é muito defensor do efeito antioxidante, mas em nossa revisão bibliográfica encontramos inúmeras pesquisas que dão uso às antocianinas um pouco maior, de um potencial muito maior no campo da medicina. Nós, em princípio, concordamos integralmente que as antocianinas são substâncias absolutamente muito seguras para o ser humano, né? Então, que está presente em inúmeras frutas, né? Da jabuticaba, do jambolão, do açaí, do feijão, que as pessoas pensam que o feijão preto é preto, mas ele não é um azulão, né? Da jabuticaba, da uva, dos vinhos. O que nós temos de ingestão de antocianinas diárias em frutos, casca de maçã, casca de pêssego, que nós ingerimos é enorme. A quantidade ingerida de antocianinas é importante. O difícil é caracterizar a fórmula, o componente específico, no caso do açaí e de outros, sempre é uma mistura. Mas a nossa expectativa é que das antocianinas ainda tiraremos substância de muito maior valor na terapêutica do que aquelas que a gente tem hoje como alimentos, como nutrientes. Mas fica aqui nossas congratulações pelo trabalho feito, por explorar algo que é próprio, típico, muito característico do Brasil, né? E da expectativa que a gente possa ir muito além, né, nesse campo das antocianinas. O mundo das antocianinas
é realmente uma maravilha e é um fenômeno. É agradável à vista, com as flores, né? Com as cores dos frutos, né? Com, eu acredito, com os benefícios que ela nos traz. E que tem passado até agora, até bem pouco tempo, quase que desapercebida, embora visivelmente muito bem reconhecida, né? Pelas cores bonitas e agradáveis, né? A gente sabe que a antocianina está presente nos vegetais, nas frutas, etc., e tem uma função protetora. Ela protege tanto os frutos contra a deterioração. Tem um efeito incrível que a gente ainda tem que explorar muito maior. Eu, de minha parte, fico aqui, não quero fazer de palestra nenhuma, né? Mas só congratular-me com Não, ambos. Né? Muito bem. Estava muito sendo bem ótimo, professor. Obrigado pelas suas colocações, doutor Lauro. E realmente, professor, nós temos nosso grupo de pesquisa em fármacos, nós temos aí já uma trajetória de anos trabalhando com antocianinas, né? Então, é um grande desafio, porque a questão da exploração desse tipo de princípio ativo ou dos extratos que contém como marcador tanto farmacológico ou fitoquímico as antocianinas é um grande desafio, porque também são princípios ativos altamente instáveis, né? Então, se você não estuda muito bem a questão da estabilidade, então acaba interferindo aí no tempo de prateleira, que essa que é a grande justificativa de muitas empresas não trabalharem com esse tipo de marcador devido à estabilidade. Então, foi o nosso grande desafio. Nós temos outros estudos com nanopartículas, né, que nós conseguimos proteger justamente essa questão da instabilidade, com isso aumentou e muito o tempo de prateleira, né? O próprio doutor Heitor demonstrou aí também a questão da viabilidade, da estabilidade com essas nanoestruturas aí, aumentando a estabilidade, né? Por muito, nós já temos aí vários anos com a mesma formulação e perfeitamente estável. Então, são desafios que nós queremos explorar. Agora, o que... Muito obrigado, viu, doutor Lauro, por ter escolhido, quer dizer, feito o convite para trazer aqui o doutor Heitor, porque justamente nós defendemos isso, uma relação mais estreita entre a academia e a indústria farmacêutica, né? E as empresas que estão no ramo de alimentos, nutracêuticos, no ramo de fármacos, e pesquisando principalmente essas matérias-primas da nossa biodiversidade que poderão servir como IFAs, né, como princípios ativos aí para aplicação diversa, né? Então, eu tenho que agradecer aqui o papel enorme da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil nesse tipo de programa, né, que nós estamos realizando já há algum tempo, trazendo para discussão esse tipo de tema. Bem, então, o nosso horário está chegando ao final, então eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do doutor Heitor Ribeiro, né, por estar aqui com a gente nesse momento e ter ministrado esta palestra também. Então, eu gostaria de encerrar essa atividade agradecendo a todos, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e de maneira especial ao professor doutor Heitor Ribeiro da Silva, que trouxe contribuições relevantes, né, com esse tema que ele apresentou aqui, sobre o desenvolvimento tecnológico de formulações contendo extrato etanólico dos frutos de oferta e olerácea, que é o nosso açaí. E eu gostaria também de relembrar que a nossa próxima atividade está marcada para o dia 11 de julho, no mesmo horário, então todos estão convidados.
e eu espero encontrá-los aqui para abrilhantar e participar dessa atividade da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Bem, então, antes de nós finalizarmos, eu gostaria de convidar todos para abrirem suas câmeras para saudarmos o palestrante, professor Dr. Heitor Ribeiro da Silva, com uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, professor, pelas palavras e boa noite. Vamos tirar uma foto, eu pediria a que o pessoal